Segue o líder, meu filho. Segue o líder da Série B, pelo menos hoje, né? Pelo menos até começar aí os jogos de mais tarde, porque o Ceará está na liderança, o melhor início da história do Ceará em toda a sua participação, né, na Série B. E aí, 8 pontos em 4 jogos, coisa boa, cara. Mais importante do que a liderança, inclusive, é manter a boa fase. E a gente tem coisas legais a falar sobre a partida de ontem, porque Fernandinho se redimiu, hein? Fez o gol da vitória, falou com a gente, falou com o torcedor, falou um pouco da sua alegria aí de fazer esse gol. E também o Moza trouxe explicações sobre por que fez tantas alterações na escalação. Isso gerou dúvida em relação ao treinador, muitos torcedores se questionando por que alguns jogadores não entraram, por que o João Gabriel não jogou, enfim, vamos falar sobre tudo que envolveu essa partida de ontem e essa rodada número 4 da Série B. Chegou por aqui, deixa o like, compartilha, manda pra todo mundo, quem puder, seja membro BPR. Ô, domingo bom, é bom demais, solta a vinheta, meu filho. Jogo dificílimo, né, galera? Convenhamos, não foi fácil, partida muito disputada, decidida nesse gol, né? Porque o gol do Fernandinho foi salvador mesmo, né, cara? O gol que dá a vitória pro Vozão e foi muito comemorado esse gol, você vê até pelos jogadores que abraçaram o Fernandinho que poderia ter saído como um vilão da última partida, foi expulso ainda no primeiro tempo no Clássico Rei, mas mesmo com um a menos, o Ceará foi lá, venceu por 2-0 na Copa do Nordeste. E o Moza manteve o Fernandinho como titular para essa partida, dando mais uma oportunidade para ele. Caiu do céu, né? Essa chance para o Fernandinho de buscar aí sua confiança, de buscar o seu melhor futebol, e ele jogou bem, cara. Armou várias jogadas, conseguiu construir, conseguiu driblar e conseguiu fazer esse gol no começo do segundo tempo, né? O Fernandinho, ele foi muito comemorado, como vocês verem aí, os jogadores abraçaram ele porque dentro do elenco não tinha nenhum clima ruim com ele, não. Pelo contrário, os jogadores realmente estão num momento de muita união, sabe? O ambiente do Ceará é muito positivo e a gente vê realmente que todo mundo aí torceu pro Fernandinho dar essa volta por cima e o Fernandinho comemorou aí, foram várias comemorações, aí mais uma pose, aí vem mais uma pose, tá valendo, meu amigo, comemore mesmo que foi um dia especial pro Fernandinho, né, galera? Deixa eu trazer, inclusive, o que é que ele falou nas redes sociais do Ceará, porque de fato foi um momento aí de redenção, talvez, dele voltar ao seu bom futebol. Feliz, muito feliz, apesar do que vem acontecendo, a turbulência, mas Deus me coroou com esse gol, graças ao grupo, tô muito feliz mesmo, vamos Vozão, tamo junto, valeu! E terça-feira? Tem mais, terça-feira tem mais! Valeu! Muito feliz, Muita alegria aí do Fernandinho, né, cara? E não podia ser diferente. De fato, ele teve mais uma chance aí para se redimir e se redimiu. Além do gol, fez realmente uma boa partida, que ele continue assim. E o Moza vai ganhando cada vez mais peças ali de confiança, seja o Fernandinho, seja o próprio Melk, que entrou depois, o Júlio, que ajudou, o Wendel Silva, que entrou no segundo tempo e ajudou. Daqui a pouco eu passo, inclusive, o trecho que o Moza explica por que teve tantas mudanças, né? Por que alguns jogadores não atuaram nessa partida. Daqui a pouco eu trago aí a fala do Moza, porque foi um jogo realmente muito complicado, cara. Foi um jogo difícil. Fácil não foi não, tá? 10 chutes do Ceará contra 14 da equipe do Náutico. Eu tô aqui em cima dos números, mas tá aqui, ó. 14-10 pro Náutico. O Náutico chutou bastante, agrediu bastante, foi muito agressivo ofensivamente. Mas em direção ao gol, o Ceará acertou mais. Foram 5 chutes em direção ao gol contra 3 do Náutico. O Náutico também com mais posse de bola e mais precisão do passe. Enfim, é uma equipe muito bem treinada, né? A equipe do Hélio dos Anjos, que divide essa comissão técnica com o filho dele, por sinal. Mas é uma equipe muito rápida, é uma equipe muito intensa. E o Ceará desgastado, cara. Sofreu muito com o desgaste. E até o próprio Moza explicou um pouquinho sobre as mudanças dele, né? As mudanças do treinador foi muito devido ao desgaste no Clássico Rei. E aí ele traz as justificativas aí em relação às mudanças. Vamos ouvir junto? Daqui a pouco a gente volta a falar de tabela. Porque eu sabia que hoje exigiria muito da parte física do nosso time. Porque o Náutico talvez é um dos times que melhor joga futebol na Série B, até pela questão física dos atletas do Náutico, jogadores com estatura
mediana, jogadores leves de combinação, de enfrentamento, de muito 1-2 e ataque ao espaço. Então, fisicamente, nós sabíamos que exigiria muito de nós. E nós sabíamos que, para marcar o Náutico, nós teríamos que diminuir um pouco o tamanho do campo, baixar um pouco, e aí usar a velocidade do Mateuzinho, usar a velocidade do Fernandinho, usar a saída, inclusive, do Lucas, dos nossos laterais, né? Então, nós sabíamos que nós teríamos que jogar no limite para poder vencer. Eu só não imaginei que nós teríamos que defender tanto assim como nós defendemos, mas os times do Hélio são times muito difíceis de jogar e graças a Deus nós conseguimos vencer um jogo muito duro, e os jogadores estão de parabéns porque apesar de ter feito muitas trocas, nós mantivemos o padrão, o nível, a competitividade que o futebol hoje exige, e para ser competitivo precisa estar descansado também. A gente vem de uma maratona muito grande de jogos, é um jogo a cada 3 dias, então o Brasil até pede, faz sempre um comparativo, intensidade, Brasil, Europa, A Europa, eu tive a oportunidade de jogar 12 anos fora do país, os países são desse tamanho, com viagens de 1 hora de trem, 1 hora de... o clima é propício para você fazer, para desempenhar. Nós moramos num país gigantesco, onde tem um jogo a cada 3 dias, é humanamente impossível. Se você repetir a equipe continuamente, dificilmente você vai ter intensidade, né? E aí um dos motivos que eu optei por fazer as trocas é para nós igualarmos o nível físico do nosso adversário para poder vencer, E graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo, 3 pontos é o que vale, galera? É totalmente compreensível o Ceará mudar bastante aí em relação ao último jogo. E para terça-feira, que por sinal é Copa do Nordeste novamente, contra a Jacuipense, deve ter mais mudanças. Eu, por sinal, inclusive, alteraria ali, daria uma folga para Luizão, para Éder, voltaria os laterais também, Rafael Ramos e Fernando, quem sabe Melk titular, daria uma chance para o Gustavo Prado, que foi contratado, ainda não estreou. Tem que rodar mesmo o elenco, cara, não tem o que fazer, meio de semana e fim de semana, tem que fazer dessa forma. O jogo já é terça-feira, 9h30, pela Copa do Nordeste, e no próximo fim de semana já tem Londrina fora de casa, que é um jogo também muito desgastante, a gente vê que o Ceará ontem foi no limite mesmo, conseguiu essa vitória ali no limite, foram 3 bolas na trave da equipe do Náutico, então passou perto de não conseguir a vitória, mas o que importa são, de fato, os 3 pontos, tá bom? Vamos de tabela da Série B, novamente voltando aqui, é o seguinte, somos líderes nesse momento, mas... tudo indica que a gente vai perder essa liderança. O Operário joga em casa contra o Cuiabá. O Operário faz uma boa temporada até então e o Operário tem 2 vitórias e 1 empate. Se empatar, beleza. Se empatar, o Ceará se mantém na liderança. Lembrando que o Ceará é líder porque o Avaí tem mais cartões amarelos. Em todos os outros critérios aqui, tá tudo empatado, Gols pró, gols contra e saldo de gols. O Vila Nova tem menos saldo e está em terceiro colocado. Para manter aí essa liderança, tem que torcer contra o Operário, que joga contra o Cuiabá hoje às 18 horas, e torcer também contra o Atlético. Se o Atlético vencer por 2 gols de diferença, ele chega a 8 pontos e passa no saldo de gols. Então é importante aí, em relação à tabela, secar esses times. Mas mais uma vez, cara, eu não me importo muito com a liderança agora não. É legal, é bacana, mostra a boa fase do time, mas realmente o que importa é a gente na última rodada estar ali na liderança, na vice-liderança, para garantir esse acesso direto, A boa fase tem que continuar e o foco tem que continuar. O Ceará não conquistou nada, apenas conquistou aí afastar a crise e se manter aí na boa fase, São 3 vitórias seguidas, juntando com o jogo da Copa do Nordeste, e na Série B 2 vitórias seguidas. Hoje, São Bernardo e Fortaleza, 18 horas. América Mineiro e Novo Horizontino, Operário e Cuiabá, 20 horas, CRB e Atlético, 20h30, Atlético Goianiense e Londrina, que é o próximo adversário pela Série B. Enquanto isso, vocês vão comemorando aí, tá valendo demais. Bota a camisa do Vozão, vai pro churrasco, vai pra onde for, pra praia. Domingão, só curtição, só coisa boa. E aproveita e segue a gente nas redes sociais, @BPRVozão aí, tudo que é rede social, pra não perder nada, porque tem mais conteúdo por lá também. Fechou, galera? Tamo junto. Aproveita o domingo de vocês. Tem sempre BPR aqui, hein? Fica ligado. Se não tá inscrito, se inscreva e até a próxima. Bora, Vozão! Bora pro raio!